Perguntei para o pastor, eu tenho até que horas? Ele diz, à vontade. Eu não sei aqui, em São Luís, à vontade significa à vontade. Então, se vocês estão aqui ainda meia-noite, é culpa do pastor. Estou brincando, mas eu agradeço muito o convite. É um privilégio poder estar pregando nesta igreja. Esta igreja, os irmãos, talvez a maioria dos irmãos não saibam, mas eu tenho um histórico nesta igreja. Quando eu estudei naqueles 2 anos, foi de 94 a 96 que eu estudei, e várias vezes eu precisei vir aqui para fazer qualquer coisa, aqui em Fortaleza, né? Lá no Cariri, eu pegava ônibus, às vezes nem precisava, às vezes eu cansava de ir lá, precisava vir no shopping onde tinha o McDonald's, então eu inventava qualquer desculpa para eu vir aqui, para eu escapar um pouco. Aí, quando eu vinha, eu sempre ficava na antiga escola, uns de vocês lembram, a escola americana que existia aqui na Aldeota, bem aí. E eu vinha sempre, quando eu estive aqui no final de semana, eu vinha andando de lá para cá para assistir aqui. Eu conheci pastor Mauro, pastor Kelso, nessa época, inclusive passei uma semana com o pastor Kelso, na época que eu não falava português. A primeira vez que eu vim, eu lembro que eu vim sozinho. Aí eu estava meio preocupado que eu não falava português muito bem. De lá para cá eu tenho melhorado um pouco, mas naquela época eu não falei quase nada. E eu vinha sozinho de ônibus. Aí eu perguntei para o pastor Jaime Leonardo, que era quem me hospedava lá no Cariri, eu perguntei para ele, quando eu chegar na rodoviária, como é que eu vou chegar na escola americana? Eu falo escola americana, eles não vão saber que é escola americana, mas a rua é General Tertuliano Portiguara. Eu disse, como é que é? Pois é, Rua General Tertuliano Portiguara. Aí eu disse, pastor, eu não vou lembrar isso não vou conseguir dizer isso não. Ele disse, não, tudo bem, mas outra coisa que você pode dizer é Canal 5. É só ir para Canal 5. Então eu disse, tudo bem. Aí eu vim, aí entrei no táxi, o táxi para onde é? Disse, Canal 5. Ele disse, onde? Canal 5. Onde? Eu disse, olha, Rua General Tertuliano Portiguara. Ah, tá certo, vamos lá. Segunda vez que eu vim, cheguei na rodoviária, entrei no táxi. Para onde é? Canal 5. Onde? Canal 5. Não sei onde é isso. É Rua General Tertuliano Portiguara. Ah, tá. Bora lá. Então, terceira vez eu já aprendi. Ninguém sabe onde fica Canal 5. Entrei no táxi, para onde é? Eu disse, Rua General Tertuliano Portiguara. Como? Rua General Tertuliano Portiguara. Eu não sei onde é isso, não. É Canal 5. Ah, Canal 5, bora lá. Aventuras que a gente teve. Depois, ao longo desse tempo, eu vou estar contando mais aventuras, inclusive algumas aventuras que eu tive aqui em Fortaleza. Abrem suas Bíblias para o livro de Josué, por favor. Livro de Josué, capítulo 2. Os irmãos podem acompanhar enquanto eu leio, começando aqui em versículo 1. Livro de Josué, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. De Sitim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse, é verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se
de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos reis dos amorreus, e Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus, e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Oremos. Senhor, te agradeço por uma igreja que reconhece a importância de missões, que reconhece essa importância o suficiente para investir numa conferência, uma igreja que tem produzido missionários, uma igreja que está apoiando ativamente o ministério de vários missionários. Eu te agradeço por isso. Mas nós reconhecemos que o trabalho é muito mais. Reconhecemos que existem desafios ali fora que nós nem pensamos ainda em enfrentar. Reconhecemos, acima de tudo, que carecemos de obreiros. Então, eu te peço que, através da Tua palavra, o Teu Espírito Santo esteja, esta semana, convencendo pessoas aqui nesta conferência que precisam tomar uma parte ativa em missões. Um pedido talvez um pouco egoísta da minha parte, mas eu te peço que tu possas até chamar alguém, começar a chamar desde esta conferência a próxima geração de missionários que vai lá para o Maranhão. Mas eu reconheço que Maranhão não é o único campo necessitado, e se brincar também não é o campo mais necessitado, só falando aqui do Brasil. Abre nossos olhos, Senhor, para as grandes necessidades, através deste texto e os outros textos que nós vamos expor, com a ajuda do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. As pessoas que vão fazendo pesquisas, e as pessoas como eu, que estamos envolvidos nas linhas de frente do campo missionário, num trabalho direto com implantação de igrejas e outras áreas de missões, todos estão de acordo que nós estamos diante de uma crise de obreiros. O pastor Paulo Alves chama, e eu concordo, uma crise de chamado. E que, em outras palavras, estamos vendo cada vez menos pessoas indo para o seminário para estudar, e cada vez menos pessoas se formando, e as pessoas que estão se formando, muitas dessas pessoas, uma boa parte, não enfrentam trabalhos pioneiros. Dou graças a Deus por o grande número de pessoas que nós vemos aqui, que enfrentaram, que estão enfrentando, mas se você notou uma coisa aqui, muitos rostos
antigos, muitos rostos velhos e poucos novos. É preocupante. O preocupante é que vocês talvez tenham notado que tem diminuído o número de pastores ou missionários norte-americanos aqui no campo. Aí vocês pensam, é só porque o Brasil, mas em outros cantos não é não. Tem diminuído assustadoramente as pessoas que estão vindo do meu país para o campo missionário, seja qualquer lugar no mundo. Ou até para o ministério, seminários estão fechando. Eu contei desde que eu cheguei no Brasil como missionário tempo integral em 2005. Desde esse tempo, fecharam-se, se não me engano, eu contei 5 seminários nossos, batistas fundamentalistas, nos Estados Unidos. Isso indica um problema muito grande e é um problema, no seu fundo, eu creio, espiritual. Fizeram uma pesquisa lá nos Estados, 2 pessoas escreveram um livro, e os pesquisadores, os nomes Christian Smith, Melinda Denton, e eles fizeram uma pesquisa entre jovens evangélicos nos Estados Unidos, perguntando sobre as suas crenças, não o que sua igreja ensinava, mas suas crenças sobre Deus e sobre as coisas espirituais. E baseado nas respostas da maioria desses jovens, eles inventaram um termo que tem sido usado bastante depois. Ele diz que a maioria dos jovens norte-americanos acreditam em uma espécie, aí é o termo que eles inventaram, deísmo moralista e terapêutico. Deísmo moralista e terapêutico. O que é isso? Vamos pegar todos os termos aqui. Deísmo é uma heresia, uma teologia que diz que Deus criou o universo, mas depois de criar o universo, ele não tem muito a ver, ele é mais ou menos desligado de sua criação, e sua criação anda por si só. Agora, eles não são deístas puros. O deísta puro diz que Deus não tem nada a ver. Mas o jovem evangélico americano, ele não é um deísta puro. Ele diz que Deus tem a ver. Deus, então, ele deu uma série de diretrizes que são mais ou menos opcionais. Daí vem o termo moralista. Assim, não rouba, não mente. Assim, uma lista de diretrizes, deísta, moralista. E seguindo essas diretrizes, de forma geral, você vai viver uma vida boa. Isso então, vem a parte do terapêutico. E essa é a crença, para usar outra palavra que eu gosto, isso é o cosmovisão do jovem evangélico americano. E nós gostaríamos de pensar, mas nas igrejas fundamentalistas é diferente. A minha experiência diz que não é. Conversando com jovens, a sua ideia de Deus não, Deus é meio desligado, só coloca essas leis e essas leis me ajudam a viver uma vida boa. Indo para a igreja, contribuindo vez por outro, seguindo essas leis, não indo tão longe de um lado nem do outro. E isso vai me ajudar a viver uma vida boa. Eu gostaria de dizer que aqui no Brasil é diferente. Eu não tenho visto uma pesquisa. Eu falo da minha experiência. Mas a minha experiência me diz que esse deísmo moralista e terapêutico está bem vivo aqui em nosso meio. Nós aqui no Brasil, por exemplo, falando nos termos evangélicos, nós falamos dos neopentecostais, né, que pregam o evangelho da prosperidade. Mas para mim é assustador como essa ideia de que, de certa forma, Deus me deve certo nível de conforto na minha vida, como isso tem permeado as nossas cabeças como evangélicos. Nós vamos falar de várias formas dessa semana
Eu vou tentar incentivar de várias formas as pessoas desta igreja para o campo missionário. Okay? De várias formas. Nosso tema, missões, um compromisso com Deus. Amanhã nós vamos falar, nós vamos abordar uma pequena teologia missionária. A minha ideia não é expor uma aula de missiologia, mas essa mensagem amanhã vai ser direcionada a pessoas que estejam talvez pensando em se envolver em missões, de uma forma mais tempo integral. O que se esperar do campo missionário? Como é missões? Nós vamos pegar um exemplo do livro de Atos. Nós poderíamos pegar vários exemplos, mas vamos pegar um exemplo do livro de Atos que expõe isso. No sábado, eu vou falar, no sábado vai ser, talvez, em termos da minha pessoa, a mensagem mais interessante, porque eu creio que esse deísmo moralista terapêutico às vezes começa não nas nossas igrejas, mas em nossos lares. E que nós como pais não estamos preparando nossos filhos pela possibilidade que Deus os chame para missões. Então nós vamos falar, eu vou lhe dar uma versão resumida de uma palestra que eu tenho dado em alguns lugares, chamada Missões Começa no Lar. E é baseado num trabalho que meu pai fez, baseado em como eles me prepararam para o campo missionário. Muito interessante. Aí eu gostaria muito que vocês viessem, principalmente os pais e os que pensam um dia em ser pais, para ouvir isso. Domingo pela manhã, eu quero falar mais especificamente sobre as necessidades do campo maranhense. E eu vou falar aqui descaradamente que eu vou estar fazendo recrutamento para o campo maranhense. Nós estamos num campo, nós vivemos numa cidade, a capital maranhense, São Luís, é uma cidade de mais de 1 milhão de pessoas, e nós temos 5 trabalhos batistas regulares. Um desses trabalhos está começando agora, tem 2 famílias. E nenhum missionário tempo integral esse trabalho. Nós temos a igreja mais antiga da nossa cidade chamou um pastor, agora ele vai chegar agora em julho, mas antes de chamar esse pastor, passaram quase 5 anos sem pastor. E não foi por falta de chamada, a gente chamou. E a maior dificuldade foi pessoas que não, de alguma forma ou outra, às vezes a esposa, às vezes o pastor, mas, não, a coisa é muito, muito bom, a coisa está muito boa onde eu estou. E então eu vou ficar. A coisa está muito boa. Ou essa igreja não tem como me oferecer as condições que eu preciso. E 5 anos, até que nós encontramos um pastor que com vontade de segurar a barra para poder ir lá. Uma igreja já formada, isso não é nem obra missionária, é uma igreja já formada. E finalmente eu vou falar, pegando outro exemplo do Antigo Testamento, domingo à noite, falar sobre uma disposição missionária. Uma disposição missionária. Então, nós estamos aqui falando hoje, o título da mensagem hoje é uma cosmovisão missionária. Nós precisamos começar do início. Precisamos ver os nossos conceitos mais básicos. E nós vamos estudar, para fazer isso, nós vamos estudar a vida para mim, uma das maiores missionárias do Antigo Testamento, talvez da Bíblia, que é a pessoa de Raabe. É possível que você nunca tenha pensado em Raabe como missionária, mas eu gostaria de apontar, e o meu alvo é depois, quando você vê isso, nunca mais você vai ler a história de Raabe sem pensar em missões. Nós vamos ver a questão de sua cosmovisão, como sua cosmovisão era radicalmente diferente do que a cosmovisão das pessoas da nossa geração, né? Deísta, moralista, terapêutico. Primeiro, quem é Raabe?
É importante a gente entender que Raabe era uma mulher de Canaã. E o povo cananeu, desde Gênesis capítulo 9, Deus vem avisando o seu povo contra os cananeus. Deus vem dizendo: esse povo é ruim, esse povo é malvado, e esse povo, se você se misturar com esse povo vai ter um efeito corruptivo na sua vida. Desde Gênesis capítulo 9, Deus bate nessa tecla. Sempre quando a gente vê o povo de Canaã, a gente vê desgraça. Aí chega aqui a história de Raabe, uma mulher de Canaã. E nós vimos no final dessa história o que acontece com Raabe. Raabe, uma pessoa interessante, que Deus deu provisões para poder se casar com os israelitas, poder se casar com mulheres de todas as nações, exceto Canaã, na sua lei. Vai, leia, antes de chegar na Israel. Mas eles chegam na Israel, chegam na terra prometida, aí tem essa mulher de Canaã. Depois da história dela, nós vemos que ela não somente é salva da destruição, nós conhecemos essa história, mas ela é recebida na família através do casamento, na família, como o povo de Israel, recebida na nação, recebida na família e colocada na genealogia de quem? De Jesus Cristo. Genealogia de Boaz, de Jessé, Davi, Jesus Cristo. A genealogia de Mateus faz questão de mencionar a Raabe. No Novo Testamento, no livro de Hebreus, ela é usada como um exemplo de fé, e no livro de Tiago, ela é usada como um exemplo de obras. De fé em Hebreus e obras em Tiago. Então, essa mulher tem alguma coisa a nos ensinar. Eu creio que o que nós vamos ver é como, ao se converter, mudou radicalmente a sua cosmovisão. Primeiro, eu quero chamar a sua atenção, nós já lemos, mas eu quero chamar a sua atenção mais uma vez a Josué capítulo 2, versículo 10. Raabe falando aos 2 espias. E ela diz: porque temos ouvido, ela está explicando por que ela está fazendo o que ela está fazendo. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sehon e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Uma declaração impressionante para uma mulher pagã, ou até pouco tempo atrás, pagã, uma mulher de Canaã. Nós vimos aqui que ela reconheceu o poder de Deus, reconheceu os atos de justiça de Deus, que Deus tinha feito essas coisas, e como alguém que se contrariava a Deus estava caminhando à destruição. E ela não queria isso para ela, então ela resolveu, dado a oportunidade, se colocar do lado desse Deus. Porque, usando o termo que é usado no livro do Provérbios, por causa do temor do Senhor. E se você dissesse para mim: pastor André, essa falta de missionários, essa escassez de obreiros, qual é a causa principal? Qual seria a raiz dessa escassez? Eu diria que a raiz, a causa lá no início é uma falta do temor do Senhor. O temor do Senhor é que nos capacita a fazer decisões corretas. O temor do Senhor é que é a base da nossa cosmovisão.
O livro de Provérbios diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7. Lá no início, antes de todas as outras, todos os outros exemplos de sabedoria que nós temos no livro de Provérbios, que é o livro todo, fala sobre sabedoria. Mas a base, o alicerce, é o temor do Senhor. O que faz a diferença em nossa cosmovisão no início é esse, o temor do Senhor. Agora, por que é que isso é importante? Isso é porque o nosso conceito de Deus vai influenciar todas as nossas decisões. Vai mudar a nossa vida radicalmente. Deixa eu ilustrar dessa forma. Um tempo atrás, eu tenho uma amiga lá nos States que trabalha muito bem com Photoshop, e como piada uma vez, ela mandou uma foto para mim que era o corpo de Super-Homem, né? Um cartaz do filme Super-Homem, né? Aí em cima do cartaz, do corpo do Super-Homem, ela tinha photoshopado a minha cabeça. E estava lá, o corpo do Super-Homem e minha cabeça. Aí eu ri, foi muito. Aí eu imprimi, aí levei para casa. Meu filho mais novo tinha uns 7 anos, mais velho, desculpe, tinha uns 7 anos na época, o Michael. Aí eu levei para casa, preguei na geladeira, mostrei para a Itaciara, e ela morreu de rir. Aí chegou em casa das aulas, chegou meu filho. Meu filho olhou isso, meu filho não entendia de Photoshop. Meu filho estava olhando essa foto e vendo o pai dele, de uma forma bem convincente, sendo Super-Homem. Aí ele olhou para mim e disse: pai, por que você nunca me contou? Com toda seriedade, por que você não me contou? Eu não sabia por que você ainda não faz essas coisas que Super-Homem, nunca vi você voando essas coisas. Aí eu brincando com ele, eu disse: Mike, é porque eu conheci sua mãe, né? Deixei essas coisas de lado, né? Me casei, né? Brincando com ele. Aí eu esqueci. Eu fui caminhar meu dia fazendo minhas coisas. De noite eu ia levar Mike em algum lugar. Eu esqueço onde eu ia levar, mas eu ia levar Mike em um lugar. Ele: vamos lá, Mike. Aí vamos entrar no carro. E Mike entrou no carro. Aí nós saímos. A gente está morando no seminário. Saindo do seminário. E Mike quieto do meu lado. Chegando lá na avenida, ele diz: pai, me diga uma coisa. Por que estamos levando o carro? Como assim, meu filho? Não, porque nós não estamos voando, pai. Por que você não voa? Por que a gente tem que ir de carro? Aquela foto tinha mudado a cosmovisão durante um dia. Coitado, foi tão difícil para mim tirar a ideia da cabeça dele que eu era Super-Homem. Eu não queria tirar essa ideia da cabeça dele. Mudou a visão dele do mundo. Por quê? Porque de repente o pai dele era Super-Homem. Uhul! Raabe, lá em Jericó. Jericó, uma das cidades mais poderosas da confederação dos cananeus naquela época. Cosmovisão dela antes era: eu faço parte de uma grande civilização. Nada, esses muros são enormes, nada pode derrubar. Mas ela começa a ouvir as notícias. Mar Vermelho aberto para um povo poder passar. Esse mesmo povo derrotando um rei após outro rei extremamente poderoso. E começa a mudar a cosmovisão dela. E nós não sabemos, eu sei, foi o Espírito Santo. Eu gostaria de ter presenciado o pensamento até onde ela chega, porque ela afirma que todos na cidade ficaram desmaiados de temor. Mas só ela que chega com essa afirmação, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra.
Só ela que chega a essa conclusão. E como é que nós sabemos que foi só ela? Porque foi só ela que ajudou os espias, que agiu dessa forma. A primeira característica, o primeiro aspecto da cosmovisão missionária da Raabe, precisa ser o primeiro aspecto da cosmovisão missionária de qualquer pessoa, é o temor do Senhor. E veja como isso é sério, porque eu desconfio, presta atenção, se temor do Senhor não forma a base da sua cosmovisão, então, o problema é que não é que você não vai ser um bom missionário. O problema principal é que talvez nem crente você seja. Lembra que diz em Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é a primeira coisa que nós precisamos saber. A pessoa de Deus é o primeiro fato que nós precisamos entender para sermos salvos. Que Deus é poderoso, que Ele é justo, e essa justiça faz com que Ele castiga, que Ele julga o pecado e o pecador. Às vezes, falando em super-herói, às vezes eu acho que nós temos reduzido o nosso Deus ao nível de os deuses gregos ou romanos, a uma versão exagerada de homens. E Deus não é isso. Se você quiser um exercício espiritual que eu recomendo muito, às vezes, para refletir, só refletir na grandeza do nosso Deus. Reflita. Por exemplo, que tudo que nós conhecemos, e eu queria, esse exemplo que eu vou dar, eu queria que fosse eu que pensei, mas não foi. Foi outra pessoa que eu escutei, mas tem ficado comigo a minha vida toda. Tudo que nós conhecemos pode ser caracterizado como tempo, espaço, matéria. Tempo, espaço, matéria. E a ciência tem muito a nos dizer sobre a composição de tempo, de espaço e matéria. Mas o que a ciência não pode nos dizer é de onde veio. Não pode, porque para existir tempo, para começar o tempo, tinha que ter um ser que não era preso no tempo como nós somos. Ou seja, um ser eterno, que não teve início nem fim. Para alguém criar o espaço precisava ter alguém que não era limitado pelo próprio espaço, ou seja, um ser infinito. E para criar o primeiro item, que seria chamado matéria, tinha que ser um ser que não era matéria, ou seja, um ser espiritual. Tempo, espaço, matéria, e nosso Deus criou isso. Tenta fazer com que sua cabeça consiga pensar nessas coisas, consiga entender. Você não consegue. Mas tem dizendo lá em Gênesis capítulo 1, no princípio, tempo, Deus criou os céus, espaço, e a terra, matéria. Esse é o nosso Deus. Agora presta bem atenção, este é o Deus que nós ofendemos quando pecamos. E para nós que nos chamamos de crentes, este é o Deus que nós desobedecemos. Quando Deus toca em nossas vidas, eu quero que você faça isso, e nós falamos, eu não, Senhor. Nós ofendemos esse Deus. E nós só ofendemos porque nosso conceito de Deus é muito pequeno.
Talvez nossas igrejas não estejam enviando mais missionários porque nossas igrejas são cheias de pessoas que não têm temor do Senhor. Ou seja, talvez nossas igrejas não estejam enviando mais missionários porque nossas igrejas são cheias de descrentes. Deixa isso entrar nas suas cabeças. Então, primeiro aspecto da cosmovisão missionária de Raabe, ela é temor do Senhor. Agora, há uma sequência, porque temor do Senhor tem outro resultado. Leia comigo, versículo 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, Raabe, ainda falando aqui, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Presta atenção aqui, e eu quero que vocês se coloquem na posição de Raabe, porque Raabe, ao ajudar os espias, estava assinando sua própria sentença de morte caso alguém descobrisse. Melhor para Raabe era ela dizer, olha, eu vou lhes ensinar um caminho para sair, nós vamos sair daqui, nós três vamos juntos. Ficar dentro daquela cidade com algumas pessoas já suspeitando alguma coisa, poderia ter sido suicídio. Ainda mais porque o propósito dela ficar era para que as pessoas queridas dela fossem vir e essas pessoas serem salvas. O que aconteceria se uma dessas pessoas fosse falar? Até, não de propósito, até falar para a pessoa errada, a coisa errada. Seria desastroso. Os reis, os governos daquela época não foram conhecidos pela sua misericórdia. Mas o que Raabe faz? Ela, em vez de sair, a compaixão que ela tem para os seus familiares era mais do que seu instinto de autoconservação. Ela reconhecia que se ninguém fizesse nada, essas pessoas queridas dela estariam perdidos, condenadas. Tão certo quanto o sol se levantava, porque ela sabia quem era Deus. Mais uma vez, sua cosmovisão de quem era Deus está dirigindo tudo isso. E o próximo resultado é o quê? Que ela tem compaixão pelas pessoas ao seu redor que estão perdidos. É como uma mãe que é salva do incêndio. Ela é salva do incêndio, aí o bombeiro pega ela, leva fora, e a primeira coisa que ela faz, em muitos casos, é o quê? Deixa eu entrar lá pegar meu filho. Deixa eu entrar lá pegar meu bebê. Se nós tivermos um temor do Senhor, um resultado natural após a nossa conversão vai ser olhar a situação precária das pessoas ao nosso redor. É interessante, eu não sei se vocês têm notado isso, essa sequência. Quando uma pessoa se converte, os melhores missionários, ao meu ver, são recém-convertidos. Você tem notado isso? Pessoas que se convertem, de repente estão lá maravilhados com a grandeza da obra de Deus na sua vida, e eles querem falar para todo mundo.
Aí você sai com uma dessas pessoas, novo convertido, aí você sai num lugar público e a pessoa, deixa eu falar para você de Cristo, para o cabo que está lá, o frentista no posto. Aí nós, como crentes experientes, com mais dignidade, nós ficamos até um pouco envergonhados. Mas nós precisamos aprender dos nossos irmãos novos convertidos, como Raabe aqui, uma pessoa nova convertida. Nós precisamos começar a ver as pessoas ao nosso redor como Raabe via as pessoas ao redor dela, como pessoas, se não recebessem Jesus Cristo, pessoas condenadas, pessoas destinadas à ira eterna de Deus. Será que nós realmente cremos em que nós falamos? Será que nós realmente cremos que existe o inferno? Será que nós realmente cremos que o juízo de Deus é horrível e é eterno? Ou será que é uma coisa que nós repetimos para a professora da EBD porque sabemos que ela quer essa resposta, mas no fundo, nós pensamos que não seria realmente tão ruim? Será que nós realmente cremos isso? Se nós realmente cremos isso, nossa atitude e nossas ações em missões vão ser diferentes. Eu aprendi essa lição de uma forma pesada. Depois da manhã, no sábado, eu vou falar dar um pouco sobre meu testemunho, mas uma coisa que aconteceu depois da minha primeira experiência no Brasil, Deus pegou minha vida e finalmente eu entreguei a Deus. Eu quero ser missionário no Brasil. Daquele momento, sempre foi meu propósito ser missionário no Brasil, de 17 anos de idade para frente. Mas Deus tinha que me ensinar várias coisas antes de me realmente colocar no Brasil. Então Deus me botou para trabalhar num restaurante. Chegou recentemente no Brasil o Burger King, né? Eu fazia hambúrguer no Burger King durante uns 3 anos. E como adolescente, jovem, né? E eu dizendo para as pessoas, eu vou para o Brasil como missionário, eu vou para o Brasil como missionário. E um pouco frustrado, porque Deus não abre as portas para eu ir logo. Aí, eu trabalhando nesse Burger King, o meu gerente era crente. E ele era um evangelista, esse meu gerente, e falava para todo mundo de Cristo, todos os meus colegas de Cristo. Eu lembro um momento que eu estava trabalhando em uma parte da cozinha, e ele falando para um rapaz chamado Pedro, né, Pete. Aí ele falava para o Pete, aí estava evangelizando: rapaz, se você não aceitar Jesus Cristo, você vai para o inferno. Bem direto ele. Aí depois da conversa, ele teve que sair e meu amigo Pete veio trabalhar junto comigo, a gente fazendo a mesma coisa lá. Ele houve um silêncio, aí depois ele olhou para mim e disse: André, o negócio é o seguinte, você vai para a igreja, né, todo domingo. Aí isso era de conhecimento geral, eu não trabalhava domingo porque eu ia para a igreja. Aí eu disse: sim, eu vou para a igreja. Ele disse: interessante. Ele diz: olha, você escutou a conversa que eu tive com o patrão? Não escutou? Eu disse: sim, eu escutei. Ele disse: tá. Você acredita tudo que ele falou sobre se eu não aceitar Jesus Cristo eu vou para o inferno? Você acredita mesmo que o inferno existe? Agora, eu não estava esperando naquele momento um exame doutrinário, mas eu respondi: sim, eu creio, né? Que a Bíblia ensina, né? Ele diz: olha, o negócio é o seguinte, nós dois trabalhamos junto há mais de 1 ano agora. E você nunca me falou disso. Se você realmente acreditasse nisso, por que você nunca me falou? Me senti deste tamanho. Me senti horrível. Voltando para casa, eu lembro de dizer: como é que eu quero ser um missionário no Brasil e não posso nem ser missionário aqui onde eu estou? Então, nós temos a cosmovisão de Raabe aqui. Temor do Senhor,
compaixão pelos perdidos. Número 3, eu quero só usar um pouquinho da minha imaginação aqui para a gente imaginar, porque a história, depois de capítulo 2, a história sai e vai para outro canto, e nós encontramos Raabe de novo em capítulo 6, sã e salva, junto com sua família. Então ela é bem sucedida em que ela vai fazer. Ela reúne sua família e a família é salva, e eles são integrados na nação de Israel, e é maravilhoso. Mas queremos imaginar a vida de Raabe de capítulo 2 a capítulo 6, 4 capítulos lá dentro. Qual seria as suas prioridades? Qual seria a sua motivação? Ela com certeza, a fofoca das mulheres do bairro não significava muito para ela. Com certeza, a promoção no atacadão não era de grande importância, porque tudo seria destruído. Tudo ia embora. Ela teria um alvo, uma preocupação, uma coisa que motivasse ela, que seria o quê? Reunir o máximo de número de pessoas na sua casa, de seus amigos, de seus familiares, para eles não morrerem, para eles serem salvos. Então nós podemos inferir aqui, e é uma inferência, mas eu creio que nós podemos inferir outro aspecto da cosmovisão missionária de Raabe, que seria um senso de urgência. Um senso de urgência. Geralmente, quando nós falamos sobre esse senso de urgência, nós falamos que Cristo pode voltar, e Ele pode voltar, e Deus queira que Ele volte antes que eu termine, hoje à noite. Mas Cristo não voltando, ainda existe essa urgência, porque a vida é muito incerta. Nosso alvo, quando nós fomos em São Luís, era trabalhar com o pastor Francisco Bezerra. Pastor Francisco Bezerra foi o pastor, não conduziu Itaciara a Cristo, mas ela foi discipulada sob o ministério de pastor Francisco, lá na primeira igreja. Foi o pastor que enviou ela para o seminário. Foi no seminário que eu a conheci, então eu devia muito ao pastor Francisco. Aí nosso alvo, quando nós fomos lá, ele estava implantando uma igreja, e nós vamos implantar a igreja. O plano era esse, durante um ano, nós vamos ajudar ele nessa implantação. Durante um ano houve isso. Aí um dia eu estive vez por outra dou aula de inglês lá, eu estive dando uma aula de inglês, ou iniciando uma aula, liguei meu celular só para checar minhas mensagens, alguém ligou. E era alguém da igreja, pastor, vem rápido, o pastor Francisco levou uma bala e está no hospital. Agora a pessoa não entendeu que... Não, a pessoa, quer dizer, já sabia que o pastor estava morto, não tinha coragem de me falar. Não queria me falar. Eu saí correndo, me despedi, disse para os meus alunos, desculpe, eu vou saindo. Mike estava comigo, Mike chamava o pastor Francisco de avô. Eu disse, Mike, avô, vamos orar por ele. Nós saímos correndo. Lá, aí no meio do caminho, alguém me ligou. Não, realmente, pastor, ele faleceu. Naquela segunda-feira, desculpe, isso foi segunda-feira. No dia antes, depois do culto, tinha um restaurantezinho, um lanchonete que vendia hambúrguer lá perto, que a gente sempre ia depois do culto. Naquele domingo, eu sentei do lado dele. Naquele hambúrguer, a gente traçou planos para o campamento, que era a visão dele, para a igreja, o que nós vamos fazer nos próximos meses, o que nós vamos fazer nos próximas semanas, próximos meses, o que nós vamos fazer no próximo ano. Cheio de planos. No outro dia, esses planos foram todos embora. Deus nos deu a oportunidade de estar implantando a igreja onde nós estamos agora, a igreja regular Ebenezer.
chegou lá uma moça que tinha andado fora dos caminhos de Deus, ela se reconciliou ela estava namorando um rapaz, o rapaz se converteu, ou disse que se converteu, deu certas evidências, batizei ele, os dois estavam ativos na igreja, eu fiz o casamento deles, eu não costumo usar terno, eu evito terno e gravata, eu estou usando gravata aqui às forças. Eu evito, terno ainda mais, mas para o casamento dela eu comprei um terno, usei só para o casamento dela, e a próxima vez que usei esse terno foi no seu enterro, 8 meses depois, acidente de moto. Graças a Deus esses 2 exemplos morreram na fé. Eu poderia dizer com certa certeza onde eles estavam, mas a vida é passageira. Antes que eu vim, no dia que eu estava indo para o aeroporto para pegar o voo, que eu não peguei, correndo, saindo de casa, liga uma mulher da nossa igreja, pastor, todo abalado, por o genro de uma amiga dela, amiga que frequenta vez por outra nossa igreja, o genro de mais ou menos minha idade, tinha infartado. Naquele dia, naquele momento, ela ainda estava na casa onde o corpo ainda estava, o IML ainda não tinha chegado. Ainda estava lá, pastor. Aí, graças a Deus, nós temos o missionário Francivaldo, eu liguei para ele, ele foi para lá. E o marido não é crente. Ore pelo seu Pedro, que Deus use isso para chamar para si. Mas a vida é passageira, e isso, como crentes, isso nos deve dar um sentido de urgência, porque nós não sabemos que essa pessoa descrente com quem nós estamos falando agora vai estar vivo amanhã. Então, se nós temos uma oportunidade, se Deus abre a porta, não desperdice essa oportunidade. Não desperdice. Eu falei no início do culto, no início da mensagem, sobre a reconciliação que houve com Raabe, o que acontece com Raabe e o que acontece com todos nós quando nós aceitamos Jesus Cristo. Nós somos colocados dentro do corpo de Cristo, nós somos enxertados na nação de Israel, nós somos nós somos colocados na família de Deus, noivo de Cristo, nós somos juntados à sua família por casamento, fazendo parte da noiva de Cristo. Tudo isso é extremamente maravilhoso, e nós vimos isso na vida de Raabe, mas isso não acontece com nenhum de nós sem essa mudança radical de cosmovisão, sem a gente deparar com quem Deus é, sem a gente sentir em nossa própria vida a necessidade de nos colocar de seu lado, de nos arrepender, e sem nós termos esse senso de urgência com nós mesmos. Eu não quero deixar essa oportunidade passar para você. Pode ser que você está a sua vida toda na igreja, mas você está aqui brincando de crente e nunca tem se deparado com isso. Entenda que não é a sua participação na igreja que salva. É a sua fé em Jesus Cristo, o único meio que Deus coloca para se salvar de sua ira. Não deixa hoje passar sem fazer essa decisão. Mas se você está aqui, você é crente, mas você tem se sentido morno em relação à questão de missões, você tem se sentido apatético, meio indiferente à questão de missões, então, irmãos, não deixa essa noite, essa oportunidade passar. Volta para trás, medite na pessoa de Deus. Deixa isso entrar na sua mente, no seu coração, quem Deus é. Deixa Deus colocar no seu coração uma compaixão pelas pessoas perdidas ao seu redor, e ao mesmo tempo um senso de urgência.
Porque pode ser que Deus esteja chamando pessoas para fazerem sua carreira em missões. Mas entenda que a grande comissão é para todo crente. E nós só vamos cumprir a grande comissão se a nossa cosmovisão, se a nossa visão de Deus está correta. Oremos, Senhor, que a vida de Raabe seja um exemplo para nós, que nós estejamos seguindo o seu exemplo, que nós estejamos nos maravilhando na sua pessoa, na sua grandeza, no seu poder, que isso nos dê então e a sua justiça, e que isso nos dê então uma grande compaixão pela condição precária das pessoas ao nosso redor sem Cristo. E que esse entendimento nos dê, então, uma urgência para falar do Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.